Meus queridos irmãos e irmãs, começamos hoje uma outra fase do tempo do Advento, marcada pelas antífonas de aclamação do Evangelho, que são conhecidas como antífonas do Ó. A cada dia, daqui até o dia 25, elas começam com essa aclamação: Ó, no caso hoje, sabedoria do Altíssimo, e assim por diante. E nesses dias nós vamos mergulhar de um modo mais intenso e mais profundo na proximidade imediata do nascimento de Jesus. Começamos ouvindo a narração da genealogia de Jesus Cristo segundo São Mateus. E vocês repararam que é uma quantidade enorme de nomes que vai marcando não só uma linhagem de onde começa até onde termina, mas também histórias. São muitas pessoas. No final, São Mateus faz reparar que as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio até Cristo, mais 14. Ou seja, um número muito grande de pessoas que viveram esperando a vinda do Messias. Abraão, quando foi escolhido por Deus para ser pai de uma nação, pai de um povo, o Senhor disse a Abraão que o faria pai de numerosa descendência. Disse a Abraão com estas palavras: olhe para as estrelas do céu e veja se você é capaz de contá-las, fazendo-o crer que os seus filhos seriam mais numerosos do que as estrelas do céu, um coração maior do que as areias da praia. É assim que está lá no livro do Gênesis, quando se diz de Abraão. Mas Abraão teve um único filho, Isaque. Eram pessoas que, aqui cada uma, estou dizendo de Abraão, mas cada uma delas viveu esperando o cumprimento das promessas que Deus fez. E muitas vezes passaram uma vida toda somente na expectativa. Quantos destes não estavam esperando o nascimento do Messias? Esperavam ansiosamente, aguardavam, e pior ainda do que a nossa condição, sem saber quando isso se daria. Nós já estamos depois. Temos essa vantagem de, pelo menos, sabemos quando foi que Jesus nasceu. Vamos comemorar agora de novo, dia 25, esse acontecimento tão importante da história da salvação, que é o nascimento do Salvador. Mas essas pessoas aqui não sabiam. Quando Abraão pensou que um filho seu, chamado José, porque José é da descendência de Abraão, quando que Abraão pensou que um filho seu chamado José seria o guardião do verbo eterno do Pai? Quando Abraão pensou que uma filha sua, porque Maria é filha de Abraão, quando ele pensou que uma filha sua seria escolhida por Deus para portar no seu ventre o Filho unigênito de Deus? As promessas que Deus estabelece são muito mais grandiosas do que aquilo que nós podemos pensar. Deus disse a ele que seria pai de uma numerosa multidão, de uma nação grandiosa. Mas quando ele pensou que o seu sangue seria o sangue do Redentor, seria o sangue do Messias? Quando? Percebe que as promessas que Deus faz sempre superam as nossas expectativas. E essas pessoas todas aqui são pessoas que tiveram a sua história, algumas inclusive com pecados bastante conhecidos. As mulheres todas que são marcadas aqui, são 4, até José,
até o nome de José, são 4 mulheres. Todas tinham todos os deméritos possíveis para serem tiradas dessa lista. A começar com a mulher que tem relação com Judá. Ela era casada com o filho de Judá. O filho de Judá morreu e a lei obrigava que o irmão então se casasse. E depois o irmão morreu e depois morreu outro. E assim Judá não quis mais dar seus filhos em casamento, porque a mulher, a todo mundo que casava com ela morria. Ela seduz o sogro para ter um filho com ele. Está na genealogia de Jesus. Faz parte das pessoas que Deus escolheu para cumprir a sua promessa. Depois, Raabe. Vocês conhecem a história? Sabem? Raabe era a prostituta. Quando o povo de Israel ia invadir a cidade, mandaram 2 à frente para ver qual era o tamanho do poderio militar daquela cidade. E estes 2 foram acolhidos na casa de Raabe. Raabe os colocou para dentro de casa e depois daquilo foi poupada. Teve a sua vida poupada. Olha, nós não vamos fazer mal algum a você e a sua família, quem estiver dentro da sua casa. Amarre uma fitinha aqui para que a gente identifique e eu garanto que ninguém entrará. Uma prostituta. Ruth era uma estrangeira. Não era judia, era pagã. Uma mulher que, na sua vida, por ser pagã, adorou deuses falsos. Não era alguém que tinha fé no Deus único. Betsabeia, que gerou Salomão, era mulher de Urias. Havia sido casada com outro homem quando Davi teve relação com ela. Percebe? São pessoas que carregam história. Carregam uma história de fidelidade ou infidelidade, que quer que seja a vontade de Deus, de expectativa ou não pela vinda do Messias, mas que carregavam uma promessa. Deus havia estabelecido essa promessa, e como diz São Paulo, as promessas de Deus são irrevogáveis. Se nós vamos cooperar ou vamos atrapalhar, se somos santos ou somos pecadores, Deus sustenta e mantém. E assim viveram muitos. Disse aqui dessas mulheres que são as pecadoras, mas quantos homens justos? Retomo, Abraão, nosso pai na fé, foi por obediência que ele saiu da casa de seu pai, Taré, para montar e formar um povo. Obediência a Deus. Se meteu no meio de um deserto sem saber se iria chegar vivo ao lugar que Deus havia prometido a ele. Não sabemos. Só disse sim a Deus e foi. Davi, embora tenha cometido o seu pecado, como foi grande o rei, como foi um homem que agradou o coração de Deus. Salomão, que carrega uma história triste, marcada de pecados. De certa forma, podemos dizer que apostatou, porque por influência de suas várias mulheres, adorava outros deuses, permitia a adoração de outros deuses. Mas de Salomão se diz que nenhum homem foi mais sábio do que ele. E são essas pessoas que Deus usa para escrever a sua história. São essas pessoas que Deus usa para fazer com que se cumpram as suas promessas, se cumpram as coisas todas que Ele havia dito que iriam acontecer.
Isso tudo eu estou dizendo para que nós entendamos que a vontade de Deus ela vai se cumprir, quer sejamos cooperadores ou não. A vinda do Messias é algo inevitável, vai acontecer, quer você queira ou não, esteja cooperando ou não. Nós precisamos escolher e tomar um lado. Nós precisamos viver como viveram os justos desta narração, José e Maria, que disseram sim a Deus, não carregaram pecado em seu coração, que acolheram a Jesus, que cooperaram de um modo inigualável com a obra da redenção. A história humana é assim, é marcada por justos e injustos, por homens e mulheres que foram piedosos e por ímpios. Mas uma coisa é constante: a vontade de Deus sempre prevalece. E é triste a história daqueles que não cooperam, é triste a história daqueles que não querem fazer parte da aliança de Deus, porque querendo ou não, serão usados para que a promessa de Deus se cumpra. E aí mais triste será, porque disseram não a Deus, viraram as costas para o Senhor. Nessa segunda fase, nessa última fase do advento, ouvindo essa história toda da genealogia de Jesus, ouvindo estes nomes, ouvindo estas histórias, vamos pensar no nosso nome e na nossa história, e começar agora, se não fizermos ainda, a tomar decisão por Deus, mudarmos. Vamos cooperar, porque a promessa que Deus fez vai se cumprir. As palavras de Deus são irrevogáveis e não passarão. Nós precisamos ter um lado. Nós precisamos estar dispostos a cooperar, porque Deus nos usará, e nos usará tanto melhor quanto melhor formos. Vamos fazer a opção de José e de Maria, aqueles que disseram sim à vontade de Deus com alegria, aqueles que acolheram a Deus com a maior alegria deste mundo, e assim se tornaram os instrumentos fundamentais da obra de Cristo, da obra de Deus sobre este mundo. Não vamos nos afastar da vontade do Senhor. Que Deus nos ajude, por esta Eucaristia que nós estamos celebrando, permanecemos sempre unidos à sua vontade e lembrarmos que também nós fazemos parte da história que Deus conta, só que precisamos estar do lado positivo, do lado bom dessa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.